com o doutor Saulo Bastos com a gente agora. Ô Saulo, Oi. Não posso deixar de perguntar. Sim. Como é que está sendo o atendimento com essa pandemia e com Divinópolis aí nessa onda vermelha que não sai de jeito nenhum? Pois é, Dirlene, muito triste tudo isso, né? Nós já estamos convivendo nessa pandemia há muito tempo, né? Acredito que já tem mais de 1 ano e meio, e vão para 2 anos, né? Convivendo com esse problema. Então, na área da saúde, houve esse colapso, né, Dirlene? Nos hospitais, o Luciano acabou de ler para nós aqui, taxa de internação, de ocupação de leitos, que é algo preocupante. Então, a gente vê uma redução muito pequena desse número. As vacinas ainda lentas, né? Em passos lentos, a conta gotas, né? Infelizmente. Então a gente ainda tem que conviver com tudo isso. Na questão dos consultório odontológico, tá, Dirlene? Na verdade não mudou muito do que já era em termos de biossegurança, não é? É lógico que a gente colocou alguns componentes para os pacientes, como o álcool em gel, como afastamento maior entre as pessoas, né? Evitar aglomerações em sala de espera. Mas a gente tem obedecido aí todas as normas e decretos, né, municipais, estaduais, tudo aquilo que o nosso Conselho Federal de Odontologia também nos exige, né, para que nós possamos aí oferecer a odontologia, mas com segurança, porque a gente, em primeiro lugar, a gente tem sempre que estarmos lembrando que estamos ainda vivendo uma pandemia. Ainda falta um caminho bom ainda, né, Dirlene, para que a gente saia dessa, infelizmente. Saulo, assim, é porque o brasileiro ele não está acostumado, né, com essas coisas. A gente nunca teve guerra, praticamente, né? Teve guerra, sim, mas praticamente não, né? Em comparação com outras guerras. Então, assim, é um estado de guerra. Sim, é um estado de guerra epidemiológica, né? Todo mundo achava que ia acabar rápido. Exato. Guerra. A Segunda Guerra levou 6 anos. Sim. Não deixa de ser uma guerra, Dirlene, não deixa de ser uma guerra contra um micro-organismo, né? E é uma coisa que a gente se preocupa muito, Dirlene, porque a gente pega um pouco aí da área da saúde. É interessante a gente observar, por exemplo, que antibióticos, né, é uma coisa que é recente na humanidade. Então, o antibiótico vem é realidade para o ser humano de 70 anos para cá. E posso te dizer que nos últimos 10 anos descobriu-se pouco antibióticos. A capacidade das bactérias em se mutar e adquirir resistência aos antibióticos ultrapassa muito, mas muito, o poder do ser humano em descobrir novos antibióticos, entende? Então, e a gente vê isso de pequenas formas aí, aparece a todo instante as famosas superbactérias, né, que estão aí nos hospitais. Então, quando a gente vê esses vírus mutantes, né, essas cepas mutantes do próprio coronavírus, a gente percebe o quanto nós somos frágeis e o quanto o mundo microscópico, né, a evolução em si do micro-organismo supera muito a nossa capacidade de combatê-lo. Então, a gente observa aí cepas diferentes a todo instante. Então, Dirlene, talvez posso estar sendo um pouco pessimista, mas eu acredito que a grande guerra que nós travaremos para o nosso futuro é a guerra contra esse mundo que nós não enxergamos, o mundo contra os micro-organismos. Parece que cada vez mais surgem... Mundo invisível. Então esse microcosmo que a gente não tem tato, que a gente não consegue ver, né? A gente não tem poder sobre ele. Então, felizmente, né, hoje nós atingimos aí um nível de evolução tecnológica que a gente consegue produzir vacinas maciçamente. Mas tudo bem. Se outra cepa viral surgir por aí, Dirlene, daqui a alguns anos, né? E a gente percebe que essas espécies de micro-organismos têm adquirido cada vez mais resistência, tanto bactérias quanto vírus. Então acho que a luta do ser humano em travar essa batalha contra micro-organismos no futuro ainda vai dar muito pano para a manga, tá, Dirlene? Acho que a gente está vendo ainda a ponta do iceberg. Logicamente, sem querer ser pessimista, né? Nós vamos passar por essa pandemia aí, se Deus quiser, toda a população brasileira será vacinada.
e vamos sair dessa. Mas sempre com o pé atrás, hein, Dirlene? Sempre tendo a humildade de saber que a nossa capacidade em descobrir curas e vacinas está muito aquém da capacidade mutativa de vírus e bactérias, né, se comportarem resistentes frente a medicamentos e vacinas. Então a gente sempre tem que pensar nesse ponto também, eu acredito. Eu também acredito nisso e acho que a gente não pode, depois que passar, ficar, acabou, nunca mais. Não, gente, é como você falou, isso é ponta de iceberg, isso é um alerta para o mundo inteiro. Exato. De muita coisa que pode vir por aí. Nós vamos parar um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta, Perfeito. tá? E você que está ouvindo o programa, se quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Saulo Bastos, fica à vontade, 32220001. Bom, com o Dr. Saulo Bastos. Então, Saulo, eu queria te perguntar uma coisa. Pois não. Tem um dente meu, né, que você olhou aqui, não foi você que fez o implante. Certo. O parafuso parece que está quebrando ou quebrou. Certo. Como assim? Eles quebram com o tempo? Então, Dirlene, difícil te responder agora porque eu não me recordo 100%. É importante que as pessoas entendam que o implante dentário, ele é sim para a vida toda, mas requer cuidados, não é? E é necessário que a pessoa faça as suas visitas periódicas no cirurgião dentista, da mesma forma em que uma raiz natural de um dente pode ter perda da estrutura óssea, infecção, um implante também pode. Muita gente não sabe disso. Se a pessoa está com um dente que já está assim mole, né, aquele dente com um grau de mobilidade maior, é porque aquele dente perdeu estrutura óssea, é o osso que segura a raiz do dente na boca. Isso pode acontecer com o implante também. Então não é porque colocou o implante, aquilo está 100% garantido até o restante da vida da pessoa. O implante também ele requer a sua higiene adequada, a sua manutenção, certo? Para que evite problemas. Então pode se haver agravamento de doença no osso, infecção no osso ao redor das roscas, das espiras do implante. Isso é possível. Então é muito importante que a pessoa tenha uma estrutura óssea de qualidade, uma gengiva de qualidade, que são quesitos importantes também para a longevidade do implante. Então tem que avaliar. A pessoa está com um implante, tá aparecendo ali um pouquinho do metal perto da gengiva, não é? Tem algum desconforto ao redor da gengiva onde está aquele implante. Então a pessoa aperta com o dedo ali na gengiva, né? Onde foi colocado aquele implante. Sente dor, pode estar havendo algum problema. Então pode ter havido aí uma reabsorção de osso ao redor do implante. Então volto a dizer, não é porque colocou o implante. Dor? Às vezes é assintomático. Então, às vezes isso vai ser revelado em quê? Com radiografias de rotina, tomografia. Então, por isso a importância dessas consultas periódicas no cirurgião dentista, né? A gente sempre solicita o paciente radiografia de todos os dentes. Então, o erro é sempre atacar o problema daquele dente que está com sinal de dor. Não. Sempre quando a gente faz uma avaliação no cirurgião dentista, a gente avalia todos os dentes. É o check-up da boca. Nem sempre aquele dente dói para ter problemas, entende, Dirlene? A doença periodontal, por exemplo, é uma doença silenciosa, assim como diabetes, por exemplo, é uma doença silenciosa, hipertensão também. Quando a gente fala doença silenciosa, a pessoa tem aquela patologia, tem aquela enfermidade e não sabe. Por quê? Porque não há sinal clínico, aquilo não se revela com dor. Então, por exemplo, paciente hipertenso, às vezes ele é e não sabe que é. Assim como o diabético também. E assim como é a doença periodontal, é a doença da gengiva, doença no osso, né? A que faz o suporte das raízes dos dentes na boca. Normalmente o paciente às vezes sente pouca sensibilidade, ou às vezes nem sente tanta sensibilidade assim, mas lá dentro a infecção está acontecendo, a perda óssea está acontecendo, o paciente precisa de tratamento e às vezes não sabe, né? Então essas consultas periódicas, esses retornos, né, de rotina são super importantes para que a gente possa sanar o problema enquanto o problema ainda é pequeno, né? Isso vale para qualquer tipo de tratamento, seja médico ou odontológico. Entendi, até porque quando eu fiz um tratamento muito grande lá em Belo Horizonte, eu sair daqui para lá, todo mês eu ia para lá, para tratar dos dentes, depois do hipertiroidismo. Certo. Você acha que tem alguma ligação? Porque depois do hipertiroidismo, meus dentes ficaram muito ruins.
3 dentes, assim, sem nenhum estrago, sem nenhuma cárie, simplesmente amoleceram. Isso é uma consequência do hipertiroidismo? Não. Porque eu cuido, eu escovo o dente, Certo. eu passo fio dental. Dirlene, a perda óssea, quando a gente fala de perda óssea, né? Perda do suporte ósseo, da raiz do dente, da estrutura do dente, que é o que faz com que aquele dente vai perdendo a sustentação, ele vai ficando com mobilidade. A causa, a gente fala que é multifatorial, ou seja, são vários fatores, alguns de maior peso, como por exemplo o próprio ataque bacteriano. Então, o agente protagonista da doença periodontal são essas bactérias. São bactérias diferentes das bactérias que promovem a cárie. Essas bactérias, elas são mais virulentas. Essas bactérias que sobrevivem dentro da gengiva, tá, Dirlene? São bactérias que têm um grau de virulência maior, são bactérias mais agressivas do que as próprias bactérias que promovem cárie. Então, dentro da gengiva, é um lugar úmido, quente, escuro, sem oxigênio. Então, são bactérias anaeróbicas, são bactérias que têm um poder de destruição maior. Então, isso, com o passar dos anos, às vezes isso não é de forma aguda, isso é crônico. A pessoa vai carregando esse aporte infeccioso, né, essas bactérias que estão dentro da gengiva. O fio dental não tira, limpeza comum também não tira. A pessoa precisa de fazer uma cirurgia periodontal, né? Trata-se das raspagens, de tirar toda aquela infecção que a gente não consegue tirar no dia a dia. Então, quando tem uma doença periodontal presente, ela tem que ser avaliada. Então, quando é multifatorial, porque ela pode ser potencializada por algumas enfermidades. Então, por exemplo, pacientes que fazem uso de algumas medicações, né? Então, paciente que já tem algum problema sistêmico, por exemplo, como uma diabetes não controlada. Então, isso caracteriza, isso manifesta na boca, assim como é multifatorial, não é simplesmente culpa de um determinado problema, ou hipertireoidismo, ou hipotireoidismo, são fatores que às vezes agregam, mas se a pessoa faz controle, né, toma sua medicação e mantém aquilo controlado, as chances são menores. Mas como eu disse, como são vários fatores, então tudo entra nessa balança aí, sabe, Dirlene? Estilo de vida, dieta, hábitos de higiene, flora bacteriana da cavidade oral, patologias, doenças que a pessoa tem. Né? Então isso tudo pesa em cima do processo. Entendi. No caso, eu sempre comento do hipertiroidismo pelo fato de que quando eu tive, graças a Deus eu tive, passou, morreu, já foi passado, mas quando eu tive, a primeira coisa o médico me proibiu de tratar de dente. Acho que eu comentei isso com você. Comentou. Então, assim, foi uma das coisas. Meu hipertiroidismo foi muito. Sim. Eu quase morri. Eu fiquei com T4 ou TSH, não sei, não lembro. Eu sei que era 001. Certo, TSH. Na verdade, o que acontece? A tireoide, né, Dirlene? Essa glândula que está aqui no pescoço da gente, né? Em cima dessa cartilagem aqui. E a tireoide, ela produz tiroxina, né? E ela produz hormônios que controlam o metabolismo geral de todas as células do organismo. Então é uma glândula, tanto a tireoide quanto a paratireoide, também é outra glândula que está perto, controla os níveis de cálcio, né? Também controla alguns hormônios, como paratormônio, enfim. Como produz hormônios importantes que regulam o metabolismo celular de todos os tecidos do corpo, então há de ser considerado, porque gengiva é tecido do corpo, não é? Músculo é, sistema digestório respiratório também é. Então, quem orquestra esse metabolismo, ou quem põe ordem, né, na fisiologia, na bioquímica celular, sim, os hormônios produzidos pela tireoide. Agora, aquele paciente, ele faz o controle, né, com um endocrinologista, ele toma lá o Puran dele certinho, já fez cirurgia de tireoide, enfim. Ele pode sim fazer tratamento odontológico e não vai haver peso algum se ele estiver controlado. Agora, se ele estiver descontrolado, alguns problemas podem acarretar, inclusive dentro da boca. Olá, gostaria de saber se o Dr. Saulo trata de gengiva na Funorte. Sim. Nós tratamos praticamente fazemos todos os procedimentos lá no Funorte. Nós já tem a parte de ortodontia, dos aparelhos, lá a gente tem essa parte dos canais, dos implantes. Lá nós temos também o curso de cirurgia plástica periodontal,
onde são feitas essas manobras cirúrgicas, essas microcirurgias na gengiva, tá? Na parte da implantodontia, lá também nós fazemos tratamento de gengivite, periodontite, lá além dos implantes a gente também faz raspagens, tá? Cirurgias de raspagem, descontaminação dessas raízes, porque às vezes, Dirlene, pense comigo, a pessoa tem um número reduzido de dentes na boca, né? Aqueles dentes que ela possui, já possuem um grau avançado de perda óssea e doença periodontal, gengivite, tá? Periodontite. Não justifica, por exemplo, a pessoa vai lá colocar 2, 3 implantes e não vai cuidar do resto. Não justifica, Dirlene, você colocar um implante numa área que você não tem dente, sendo que os dentes que te restam têm doença periodontal ativa. Concorda? Então a gente tá tratando o problema da falta do dente colocando o implante. Mas e os dentes vizinhos? Aqueles dentes que irão ficar na boca do paciente? Eles não podem ficar lá doentes, né? Então a gente associa muito a instalação do implante dentário com cirurgias periodontais. Porque tão importante é a instalação do implante quanto é a manutenção dos dentes que vão ficar. Entende? Então essa parte de tratamento gengival, periodontal, está fortemente ligada ao implante. Então lá nós temos, no nosso curso de implante, a gente executa sim esses tratamentos. E também no curso de cirurgia plástica periodontal, do professor Geraldo Musso, grande mestre aí da periodontia, lá também ele faz toda essa avaliação gengival, periodontal do paciente, tá? Ok. E consultório funcionando? Consultório funcionando. Você já faz os testemunhais, o pessoal já lembra do endereço aí, né, Gilene? Avenida 1º de Junho, Sim. 411, sala 207. Sala 207. Telefone. 3221-2532. Perfeito. Telefone é 3221-2532. E vou firmar mais uma vez: consultório e telefone já são os mesmos há meio século, Dirlene. Gosto de falar isso. São os mesmos. Endereço e telefone o mesmo há 50 anos. Era o consultório do meu saudoso pai, né? Mas é interessante porque lá em Belo Horizonte os telefones iam mudando o número. Sim. Aqui não, esse telefone nosso, ele já existe já no nosso consultório desde o tempo que eu tô lá, né? Há 20 anos. E foi telefone do meu pai também por 30 anos. Então, lá na mesma localidade, foi onde meu pai dedicou aí os serviços odontológicos dele por tanto tempo, né? Me sinto muito privilegiado e me sinto muito orgulhoso por poder ocupar o mesmo espaço. É lógico que nós repaginamos, né, Dirlene? Não é mais aquele mesmo consultório da década de 80, 70, 60, porque as coisas evoluem, né? Então lá hoje nós montamos uma outra sala, que era onde nosso centro de cirurgia, né, consultório próprio para realização de cirurgias. Então lá nós recebemos nossos colegas anestesistas, que vão sedar esses pacientes para nós em cirurgias maiores, né? Então faço questão que os pacientes durmam, que os pacientes passem bem em cirurgias maiores, mais complexas. Cirurgias grandes na boca, Dirlene, mas a pessoa vai fazer cirurgia na mandíbula e na maxila. Vai fazer na arcada superior e na inferior ao mesmo tempo. Por exemplo, um par de dentadura fixa. Não é? Então uma pessoa, por exemplo, que já toma ali 1, 2, 3 antihipertensivos, né? Já uma pessoa que já tem um histórico de pressão arterial mais aumentado. Então, para o conforto, para a segurança desse paciente, nada melhor do que, por exemplo, uma sedação médica, que é feita em ambulatório, dentro do nosso consultório. Então, nós trabalhamos com uma equipe de anestesistas e eles se predispõem aí no nosso consultório. Então, lá eles vão infundir medicações. Esses pacientes, é lógico que tem toda uma consulta clínica inicial, tá, Dirlene? Toda uma avaliação, os pacientes passam por mim, passa pelo médico também. E quando ele é marcado nessa cirurgia, o anestesista está presente comigo e a gente oferece bastante conforto para aquela pessoa que vai fazer a cirurgia. Então a pessoa dorme, né, durante o procedimento e sempre as pessoas passam muito bem. Muito obrigada, Saulo. Ô, Dirlene, eu que agradeço. Me aguarde, em breve estarei de volta. Tô te esperando. Agradeço mais uma vez, Dirlene, o espaço, tá? E muito feliz por estar escutando a tua voz de novo, já tinha um tempo. Fica aqui o meu grande abraço para você, para todos os ouvintes, tá bom? Até a próxima, Dirlene. Muito obrigada. Obrigada, Saulo. Eu que agradeço. Grande abraço. Já está marcado aqui. Até lá. Eu te aguardo lá, hein, Dirlene? Demora não.